Fala pessoal, eu falei que eu ia gravar uma aulinha para vocês, estou aqui gravando. Tem tempo que eu não gravo uma aula, então estou aqui, gente. Então vamos lá, olha só. O nosso objetivo é fazer uma pequena revisão. Então entenda o seguinte: nada vai substituir o seu estudo, tá? Então vocês precisam fazer a sua parte. Então estude o caderno, estude o livro, tá bom? Faça o que for necessário, beleza? Bem, então o objetivo aqui é a gente bater um papo sobre absolutismo, na verdade, revisar o que nós discutimos em sala de aula. Tá legal? Vamos lá, pessoal. É, Então, o que é o absolutismo? O absolutismo é um sistema político, tá, que vai existir na Europa entre o século XVI e século XVIII, tá, principalmente ali na Europa Ocidental, tudo bem? Aonde se caracteriza pelo poder concentrado totalmente na mão do monarca. Quando falamos poder, estamos falando de todos os poderes. Estamos falando que essa sociedade, né, essa sociedade absolutista, ela é completamente submissa à figura do monarca. Ok? Vamos lá. E aí, olha só, pessoal, o absolutismo, então, é um regime que defende o poder absoluto do rei. Significa dizer que ele vai interferir na justiça, na legislação, na igreja, nas decisões políticas, em tudo. Em tudo. Isso é absolutismo. Até porque, pessoal, para pensar a palavra, eu sou o absoluto. O meu time de futebol é o campeão absoluto. Estou dando só um exemplo, tá, gente? Que meu time tá meio ruinzinho agora, mas quem sabe não melhora. Mas se ele for absoluto, ele é o campeão absoluto, ele ganhou tudo. Ele é inquestionável. Tem que abaixar a cabeça e falar assim: é verdade. Ele é um absoluto. Tá bom? Bem, e aí o primeiro ponto a gente precisa lembrar é como que esse monarca ele conseguiu recuperar esse poder. Né? Vamos relembrar que nós estamos vindo da Alta Idade Média, onde essa Europa ocidental era fragmentada nos feudos, era uma descentralização política de poder. Entretanto, para a Baixa Idade Média, esse monarca ele vai retomar essa governança poderosa com o apoio da burguesia e da nobreza. Vamos relembrar isso, pessoal. Primeiro a nobreza, né? Lembra em sala de aula que nós falamos daquele peixinho que nada aqui embaixo, do tubarão? Essa nobreza ela precisa sobreviver. Os feudos estão arruinados, né? Estão com péssimas condições, o exército enfraquecidos. Então eles vão ficar ali puxando a saia do monarca, dizendo: monarca, me ajuda, eu estou aqui para te ajudar, confia em mim. Então o monarca vai dar lá o seu exército para ajudar, vai dar uma parte da corte lá no sentido de beneficiar esses indivíduos, né? Então, fechou. Agora, a burguesia também cabe uma reflexão. Por quê? Porque a burguesia, né, esse grupo social que teve uma ascensão ali na Baixa Idade Média, são comerciantes enriquecidos que querem mais dinheiro. E lembra que nós falamos em sala de aula? Cara, eles estão perdendo dinheiro porque tem que trocar muita moeda, é inseguro, vários impostos. E quando você está até vendo aqui no texto, se você quiser pausar e ler aí, é justamente isso. Quando esse monarca ele assume todo o território, ele vai conseguir entregar para o burguês uma moeda única, menos impostos, segurança, padronização de comércio. Então, tudo isso facilitaria e, consequentemente, seria lucrativo para essa burguesia. Ok? Vamos lá. Outro ponto importante que a gente não pode esquecer, pessoal, esse monarca também ele forma um exército profissional, né? Nós chamamos de exército mercenário. É muito importante esse exército, né? Não somente isso, mas como estabelece um sistema de cobrança, no caso de tributação, de organização, e também um exército profissional para preservar o espaço, para garantir que seja aplicadas as leis, tá? E destacamos, deixa eu tomar um copo d'água, a figura de Luís XIV. Olha a assinatura dele, gente. Ei, garrancho, hein? Fala sério. Pessoal, Luís XIV é a expressão máxima do absolutismo. Né? É o rei sol, tudo gira ao redor dele. E algumas coisas nós temos que reparar, né, em Luís XIV. Por exemplo, ele fez ele investiu muito na sua imagem, né, naquilo que queria passar para as pessoas. Então você vai encontrar, esse próximo slide aqui, ó, obras que retratam justamente os seus ideais. Você vê que é uma imagem aqui, ó, você vê o Luís XIV, né, montando num cavalinho.
Mas você vê um anjo aqui com uma coroa assim em cima dele. Perceba então que aqui está reforçando a teoria do direito divino, né, de Jacques Bossuet. Então, não somente isso, mas ele vai investir na etiqueta, que daqui a pouco eu falo um pouquinho, no Palácio de Versalhes, porque ele é um monarca, mas ele precisa ser muito mais do que um monarca, ele tem que ser reconhecido como tal. Então, tudo aquilo que ele puder fazer, em sala de aula a gente usou a palavra marketing, né, pessoal? É aquilo que é um convencimento, a gente convence o indivíduo. Então ele vai tentar fortalecer ainda mais a sua imagem de governante, tá? Como, por exemplo, o grande Palácio de Versalhes. Ah, por que não é um casebre, uma pequena chopana, uma pequena barraquinha de Versalhes? Uai, gente, se for um pequenininho, o palácio dele veio no Kinder Ovo. Não, não dá. Tem que ser grande. Porque se for grande, vai dizer assim, uau, olha o poder desse cara. Entende? Vamos lá, mais um pouquinho. E olha aí, meu povo, a etiqueta muito utilizada pelo governo de... quase que eu falei Dom Pedro. Desculpa, pessoal, tô cansado. Você vê até que a minha voz tá meio rouca assim, porque muita aula hoje, né? Mas vamos lá, fiquei de gravar aula para vocês, eu vou entregar aula para vocês, tá? E, voltando, a etiqueta foi algo utilizado pelo Luís XIV, pela corte francesa, né, desse período. Por quê, pessoal? Você vê até aqui, tá vendo? A etiqueta mesa, cotovelo, guardanapo, tem toda uma forma de você comer. Mas o que é a etiqueta? Nada mais é do que uma aparência. É aquilo que eu quero demonstrar. Quando eu vim dar aula aqui assim, né, gente, eu acertei meu cabelo, né? Deixa eu tentar acertar aqui, bonitinho. Eu não podia chegar aqui com o meu cabelo todo pra cima, assim, não. Por mais que eu já tinha tomado banho e tudo mais, né? Mas não, vamos ajeitar o cabelo, fica bonito. Eu não posso chegar aqui de qualquer jeito, sabe? Porque é uma questão da imagem. Eu tô aqui com a minha blusa do Flamengo, né? Que eu queria colocar minha blusa e assim por diante. Então essa etiqueta vai reforçar que os nobres têm os bons modos. E os populares não têm etiqueta, por isso são populares. Tá bom? Nesse sentido, tá, pessoal? Chegamos então nos teóricos absolutistas, galera. O que é um teórico absolutista? Nada mais do que um pensador que vai legitimar o poder do monarca. Ou seja, vai tentar justificar por que este monarca tem que ter... Rapaz, já passou sem eu pedir aqui, né? Ô, coisa! E passou mais um. Vai tentar legitimar e justificar, pessoal, por que o monarca precisa ter tanto poder. Olha o primeiro aí, pessoal, o inglês Thomas Hobbes, que dizia: o homem é o lobo do homem. Pessoal, aperta a pausa e diz para mim aí se você entendeu. Aí você explica aí com as suas palavras. Fala sozinho, pega aí não sei, um bichinho, pega alguma coisa e fala para ele, explica o que é Thomas Hobbes. Aperta a pausa aí e fala. Pause. Isso, muito bem. Tá vendo como é que você sabe? Vamos lá? Por que Thomas Hobbes dizia isso? O homem traz dentro de si, no seu estado natural, algo que o conduziria ao caos, à desordem. Então, o homem por si só destrói o próprio homem, destrói tudo. Então, é necessário que exista um grande governante. Sabe quem é esse grande governante? Olha ele aqui, pessoal, o Leviatã. Para que justamente ele fosse capaz de quê? Controlar todo mundo. Mas ele só vai controlar quando essa população reconhece que precisa desse governante, através do contrato social. Tudo bem? Nós falamos ali do lobo, da coleira, espero que você tenha lembrado. Depois você lê aqui os textinhos aqui que você vai lembrar, tá bom? Eu não estou lendo o texto não para a gente ganhar mais tempo. Outro pensador, Nicolau Maquiavel. Tomando água, gente, porque senão minha garganta, ó. Nicolau Maquiavel, um pensador renascentista italiano, tá? Escreve a sua obra O Príncipe, e nessa obra ele vai desenvolver um pensamento, né, sobre o monarca absolutista, lá em meados do século XVI, dizendo o seguinte: o monarca muitas vezes governa com a lei e a força, mas ele diz assim, olha, na maioria das vezes vai usar a força. Em outras palavras, de acordo com Maquiavel, o governante ele precisa fazer o que for necessário para governar em prol dos súditos, né, em prol da sua governança. E o mais interessante é que, para Maquiavel, esse governante não deve ser julgado de certo, errado, bom, né,
Esquece isso. Ele tem que fazer o que é necessário. Por mais que a frase que não, né, não seja dele, mas os fins justificam os meios, ou seja, o objetivo justifica aquilo que você tem que fazer. Então, de fato, é extremamente relevante isso, né? Ou seja, que o monarca tenha tamanho poder para fazer o que seja necessário, né? O que for necessário. Vou baixar mais aqui para eu adentrar a tela. Mais um pouquinho. Ao Jack Bossuet, pessoal, que escreve o livro lá, Política da Sagrada Escritura, Teoria do Direito Divino. Ah, muito fácil, né, galera? Aperta o pause, explica aí para mim. Vai, fala para mim, vai lá, tô esperando. Ah, você é fera. Vamos lembrar? Foi Deus que escolheu o próprio monarca, deu o trono para ele, deu tamanho e poder. Então Deus assim quis. Aí você fala, tá, e aí? E aí, pessoal, que de fato ninguém pode questionar. Ninguém pode se voltar contra o monarca, porque automaticamente estaria voltando contra Deus, a vontade de Deus. E isso seria complicado, tá? Principalmente para um grupo de crentes, crentes no sentido de acreditar, tá, pessoal? E chegamos, por fim, no mercantilismo, já fechando aí nosso vídeo de revisão, né? Mercantilismo, pessoal, é o sistema econômico do período absolutista, tá? Que se caracteriza, não se esqueça disso, por uma intervenção do Estado na economia. O Estado vai lá e enfia a mão na economia e vai mexer com a economia de acordo com a sua vontade. Nós vemos, então, que todas as práticas mercantilistas têm um único objetivo: gerar lucro para o Estado. Você fala, mas quem é o Estado? Aí Luís XIV disse, o Estado sou eu. O Estado é o próprio monarca. O cara vai botar o dinheiro no bolso e vai ser feliz, né? Vai fazer o que bem entender. Só que o mercantilismo tem algumas práticas que a gente tem que lembrar. Vamos lá, então? Primeira prática, metalismo. A busca por metais preciosos, né, pessoal? De qualquer forma, seja de roubo, de comércio, de venda, de procurar metais preciosos nas minas, na mata, porque a riqueza de um Estado teria como referencial de medida a quantidade de metais preciosos acumulados. Então, no período absolutista, né, e que inclusive as grandes navegações ali do século XVI, XV e XVI estão nesse período. Ouro, 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 prata, 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 por causa do metalismo, tá bom? Outro ponto importante, balança comercial favorável. Vamos se lembrar? É quando um Estado, né, exporta um volume muito maior que importa. Porque nós vemos que exportar é vender. Então a gente está falando vender mais que comprar, porque gera lucro. Se for o contrário, se esse Estado compra mais do que vende, ó, tem prejuízo, a balança fica desfavorável. Aí a gente fala assim, tá, mas o que tem a ver a balança comercial favorável lá com, deixa eu jogar aqui, pessoal, com o protecionismo alfandegário? Uai, gente, o que o protecionismo alfandegário faz? Lá vem um produto chegando, vou trazer um produto aqui, sei lá, vou pegar um guarda-chuva. Pronto, esse guarda-chuva aqui é um guarda-chuva chinês. O que vai acontecer? Se é chinês, vou trazer para cá. Ele está vindo para o Brasil, ele é um produto importado. Mas tem um monte de guarda-chuva brasileiro que o governo quer favorecer, que é o mercado interno. Quando esse guarda-chuva chega, o que acontece, no caso, para entrar no Brasil, o governo vai sobretaxar, vai deixar o preço dele lá em cima para ficar mais caro, para que o indivíduo possa comprar o produto nacional, tenha preferência pelo produto nacional. Isso é uma medida protecionismo, a elevação da tarifa alfandegária. Igual você vê aqui no meu desenhozinho, tem um navio chegando aqui com um bando de produto importado e tem um protecionismo lá, para justamente proteger o mercado interno. Isso é protecionismo. E a última coisa, pessoal, que nós chamamos aí de colonialismo. Aqui no meu slidezinho está escrito exclusivo comercial, mas é o colonialismo. É quando uma metrópole estabelece um domínio sobre uma determinada região e ali vai praticar vender mais caro, comprar mais barato, vender manufatura, comprar matéria-prima, tirar a riqueza, tirar o metalismo, arrancar tudo o que for possível, passar a perna no sujeito. Isso é pacto colonial ou exclusivo colonial. Tudo bem? Pessoal, nós acabamos o nosso vídeo, espero ter ajudado. Não deixe de estudar, use o seu caderno, use o seu livro, fale para os quatro cantos, escreva, olhe nossa revisão, para que você tenha uma boa prova, tá bom? Um beijo, estude e espero que eu possa ter ajudado.